Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre escolha das provas, um assunto que está na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da vida espírita. Nós fizemos uma primeira parte desse estudo, onde tratamos da questão 258 a 262. Eu vou deixar aqui o link para que a gente possa, aqueles que têm interesse, possam consultar esse estudo que nós fizemos. E hoje nós vamos dar sequência, então, a partir da questão 263. Vamos direto aqui para as questões, para que a gente possa também avançar um pouco. Nessa questão 263, é perguntado o seguinte: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E os espíritos respondem: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Bom, é importante a gente lembrar aqui nesse caso que a situação do espírito a situação do espírito após a morte do seu corpo físico, ou seja, após o seu desencarne, ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Aquilo que o espírito sente após o seu desenlace vai variar de acordo com o progresso espiritual, com o grau de elevação que ele adquiriu para si. Nós já tratamos sobre isso, né, quando falamos sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Foi um assunto que nós tratamos aqui nos nossos estudos. E nós sabemos que a condição em que o espírito se encontra varia muito, né? Obviamente que aqueles que aproveitaram a sua encarnação para promover o adiantamento em si mesmos, né, o progresso espiritual que eles tanto almejavam em si construir, esses espíritos que tiveram esta vida buscando os valores espirituais, a sua desmaterialização, né, o seu crescimento tanto intelectual quanto moral, esses espíritos vão passar por uma situação, após o seu desenlace, né, do corpo físico, muito com uma perturbação muito rápida. Né, e logo eles recobram a consciência da sua própria situação, e é aquilo que a gente sempre relembra. Né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim: o conhecimento do espiritismo influencia na duração da perturbação espiritual que se segue após a morte? Né? E os espíritos respondem: influência muito grande, porque o espírito de antemão conhecia a sua própria situação. Mas a caridade e a consciência tranquila são o que mais influência exerce. Né? Então, esta questão daquilo que o espírito fez durante a sua encarnação, né, isso vai ser determinante para que ele tenha esta consciência de si mesmo, que ele tenha essa felicidade no seu próprio espírito, logo após o seu desenlace. Né? E esta situação é particular para esses espíritos que conseguiram passar por a sua encarnação, né, construindo esses propósitos. E aí, é importante a gente citar o oposto. Mas antes, me veio aqui à cabeça, né, para aqueles que tiverem curiosidade, existe ali no livro Ave Cristo, né, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o caso, né, de um espírito que, eu me esqueço os nomes, mas do espírito, né, que encarnou com vistas a auxiliar o seu filho, se não me engano o filho dele é Tassiano, né, no começo fala, e ele vem nessa missão de auxiliar o filho dele. E foi concedido a ele 100 anos para que ele pudesse auxiliar o filho dele. Na sua primeira encarnação, nesse período de 100 anos, né, quando ele vem ali como pai, né, deste outro espírito, pai biológico, ele, né, tem a sua existência com provações muito grandes e acontece toda a história, ele desencarna. Só que dentro desse desencarne, ele teve ali um contato com o seu filho, né, obviamente, mas eles haviam se separado por um instante, né, então eles acabam se reencontrando. E o objetivo daquela encarnação desse espírito, do pai, né, era de auxiliar o progresso espiritual do filho. E o filho se desvirtuou muito dos valores que, né, poderiam auxiliá-lo neste processo de elevação. E o pai, né, ao desencarnar, óbvio que eu estou contando aqui muito rapidamente, né, e vale a pena ler o livro. Mas quando o pai desencarna, e ele retoma a sua consciência no plano espiritual, que foi muito rápido, né, ele volta ali a falar com seus superiores, né, espirituais, e ele pede uma reencarnação logo na sequência para continuar auxiliando o filho. Ele não tinha conseguido ainda. Né, e aí ele tem a permissão para reencarnar mais uma vez. Nesse caso, né, é apenas um exemplo de que o espírito ele pode, de fato, fazer alguma escolha, né, depois, obviamente, do seu desenlace. Mas ali a gente está tratando de espíritos que já construíram um valor espiritual muito grande dentro de si e que são espíritos já que conseguiram, né, se elevar na hierarquia espírita. E ali, neste caso, se trata de um espírito em missão, né, para o auxílio. E obviamente que ele, assistido pela espiritualidade superior, ele, né, conseguiu exercer o planejamento que ele tinha em mente. Né? No final, ele encarna novamente, né, e ele auxilia, de fato, né, aquele mesmo filho da outra vez. Mas, comentando de um lado oposto, né, nós estávamos falando do espírito que já construiu, né, esses valores dentro de si na sua encarnação. Mas, e o espírito que não procurou o seu progresso espiritual durante a sua encarnação? Né? E aí a gente está entrando na questão, ou na resposta que eles estão colocando aqui. O espírito que, de certa forma, desperdiçou a sua existência, no sentido de que ele poderia ter
feito mais, né? Ele poderia ter se esforçado mais, como nós estamos vendo, né? Mesmo com relação às provas que ele mesmo pode ter vindo a escolher. E às vezes, né, ele não tem sucesso, é o que nós estávamos comentando no nosso último estudo. E nesse caso, o espírito que não conseguiu avançar nessas provações que ele escolheu, né, esse espírito que não passou bem pela sua existência, que ainda conservou muito dos seus valores associados ao egoísmo e à vaidade, ao orgulho, né, ele, quando desencarna, tem uma perturbação que é mais prolongada. Vai depender isso, né, de acordo com o gênero da morte e, especificamente, com a forma como ele viveu a sua última existência. Né? Tem um capítulo lá no Céu e Inferno que trata disso, que é o passamento, né, o primeiro capítulo da parte segunda da obra do Céu e Inferno. Vale muito a pena ver. E aí, em se tratando de espíritos ainda ignorantes dessa questão espiritual e que estão em sofrimento por conta da sua própria condição espiritual, resultante de todos os atos que ele teve, né, durante a sua existência, então ele pode passar por um momento de muito sofrimento. Se ele não tem um conhecimento dessas questões espirituais, como nós estávamos falando, né, ou seja, né, como nós estávamos falando, espírito que já conhece, né, o espiritismo influencia na duração da perturbação, porque o espírito de antemão conhecia a sua própria situação. Então, nesse caso, como o espírito não entende, não sabe a sua própria situação, talvez não tenha conhecimento dessas questões espirituais, ele não vê um término para o sofrimento em que ele se encontra. Por isso que ele está falando aqui, né? Muitos acreditam na eternidade das penas. O que é isso? Lá na obra do Inferno fala muito disso, né? Nos capítulos que tratam do inferno, né? Porque o espírito que desconhece a sua situação e desconhece que esse sofrimento vai ter um término a depender do seu arrependimento, da busca pela reparação destes atos que ele cometeu na sua existência, né? Esse sofrimento é resultado das imperfeições morais que ele carrega em si, não como um castigo arbitrário imposto sem razão. O sofrimento que ele tem ali é consequência das suas próprias escolhas, dos seus próprios atos. Né? Ele sofre em decorrência da sua própria imperfeição moral. Então, como ele desconhece essa situação espiritual, ele acredita que aquilo vai perdurar por toda a vida, porque ele não consegue ver, né, por toda a eternidade, ele não consegue ver um término para aquelas penas, para aqueles sofrimentos. Então, ele acha que ele vai sofrer, né, por toda uma eternidade. Então, nesta situação, ele obviamente não vem a fazer uma escolha logo depois da sua morte. Nos casos, vamos colocar assim, talvez mais numerosos, ou não diria numerosos, né, vamos mudar as palavras aqui. Nos casos comuns, vamos colocar assim, né, em que o espírito ele passa ali por um período de perturbação espiritual, depois ele pode vir, inclusive, a passar por um certo período nas zonas inferiores. Vamos colocar uma situação, um exemplo, né? Vamos pegar lá o André Luiz, né, que ficou no umbral por 8 anos, né? Ele, depois que ele chega, né, ao seu limite e ele busca o auxílio de Deus, ele recebe o amparo da espiritualidade amiga, ele é levado, né, até as câmaras de retificação lá da colônia Nosso Lar. Ele passa um tempo lá como um paciente, né, sendo tratado, sendo acolhido, e depois ele vem, inclusive, a trabalhar no mesmo local. Né? Então, o Nosso Lar retrata muito essa transição do André Luiz de um espírito que estava em sofrimento nas zonas umbralinas e que após, né, iluminar a si mesmo, né, o espírito, e reconhecer os valores que ele talvez desconhecia, ele acaba então voltando a aprender e a buscar o seu progresso espiritual. Né? E ali, ele está numa colônia espiritual, em que ele busca se preparar, em que ele busca aprender, em que ele busca se elevar espiritualmente, no conhecimento, em moral, nos valores do Evangelho. Né? Então ali ele se prepara novamente. Então ele não está fazendo a sua escolha de provas, né, para a sua próxima encarnação logo na sequência. Ele passa um tempo ali na colônia espiritual se preparando. Né? Então essa escolha logo após a morte ela pode acontecer quando nós estamos lidando com esses espíritos, né, mais elevados, que estão ali com o objetivo de exercer uma missão, por exemplo. Né? E que já tem a consciência e o mérito para tal. Nos outros casos, né, como nós comentamos, existem aqueles espíritos que estão em sofrimento e que, não conhecendo essas questões espirituais e em sofrimento moral, em decorrência das suas próprias ações, em decorrência da sua própria imperfeição moral, eles acreditam que eles vão permanecer naquela condição por todo sempre. Mas isso tudo chega a um fim. Né? Nenhum espírito está destinado a uma situação de sofrimento por toda a eternidade. Né? Este inferno, né, que nós tínhamos como ideia das religiões mais antigas, isso não existe. Né? O que acontece é que o espírito ele chega a um ponto em que ele, né, pelo seu próprio sofrimento, ele chega a reconhecer a necessidade de se arrepender e de redirecionar o seu próprio caminho, né? Sofrendo, inclusive, a intercessão de amigos. Então, isso depende da vontade dele, portanto, de sair daquela situação. Mas para que ele reconheça isso, é necessário que antes ele expie, para que ele possa arrepender e depois ter o desejo da reparação. Né? Como nós aprendemos lá no livro do Céu e Inferno, né? Para que esse sofrimento termine, para que o espírito possa reparar, né, se desfazer dessas mazelas do passado, é necessário o arrependimento,
a expiação e a reparação. Está lá na obra do Céu e Inferno. Então, em uma hora ou outra, isso chega ao fim. Né? Nós temos esse ensinamento dado por Jesus, quando ele nos relata a bela história, a bela parábola do filho pródigo, né? Em que o espírito faz as suas escolhas, né? Ele, acreditando ter uma consciência daquilo que é melhor para si, né? Que é o filho que pede a parte da herança, né, para o pai, né? Ele toma a decisão de sair e ele gasta aqueles valores de maneira pródiga, né? Até que ele se encontra numa situação penosa de sofrimento. E a situação dele é tão penosa, tão dura, que ele cai em si e reconhece o erro em que ele se encontrava. E aí ele decide, por conta própria, voltar ao pai. Essa história, né, ela é muito rica de ensinamentos. Né? A gente vai até fazer um estudo aqui nas próximas semanas sobre essa parábola, porque ela é muito rica de ensinamentos. E nos mostra essa questão de que nós somos os filhos pródigos e escolhemos, muitas das vezes, os caminhos errados e gastamos todas as oportunidades que o nosso Pai, Deus, nos deu. Né? E muitas das vezes é necessário que a gente chegue até o fundo do poço, no sofrimento, né, muito grande, para que a gente possa cair em si, reconhecer o erro em que a gente estava, né? Por isso desse sofrimento necessário para que a gente possa reconhecer e corrigir. E aí, à medida que então nós decidimos voltar para o caminho, né, o caminho do bem, para Deus, aí então a gente tem todo o auxílio do mundo. Porque Jesus nos conta, né? O pai vendo o filho, ainda mesmo que longe, ou seja, ainda a gente cheia das imperfeições, né? Tão longe dele, mas ele vendo a gente lá no final, lá de longe, ele já abre os braços, né? E recebe o filho com todo o amor possível. Então, é isso, né? Nós somos, nesse caso, né, dos espíritos que estão em sofrimento, é sempre importante de lembrar que, né, esses espíritos são irmãos nossos, então, assim como nós passamos por essas situações também, e eles também vão ter as suas situações, as suas penas, né, chegando a um final, uma hora ou outra, a depender da sua própria situação do espírito, né, a depender do seu próprio reconhecimento do erro em que ele se encontrava. Né? Então, acho que deu para entender, né, essa questão dessa questão 263. Né? Tem vários detalhes para a gente trabalhar aqui. Então, nem sempre o espírito vai fazer a escolha após a morte, apesar de que isso seja possível. Né? Então, vamos para a questão 264, em que é perguntado o seguinte: que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Uma excelente pergunta, né? Porque a gente está falando aqui dos espíritos que chegaram, portanto, a uma condição, né? A uma condição em que eles podem participar das escolhas das suas próximas encarnações, ou da sua próxima encarnação, das provas que ele vai passar na sua próxima encarnação. E aqui a gente tem que considerar, nós comentamos bastante sobre isso no último estudo, né? Esta é uma condição de escolha, né? Esta é uma característica de uma possibilidade para espíritos que chegaram a um determinado grau de elevação espiritual. Porque, como nós estudamos, né? É como as crianças. Né? Imagina a criança lá pequenininha, ainda sem saber o que é o certo, o que é o errado, né? Ainda não tem, né, um senso de responsabilidade desenvolvido, e o pai, obviamente, que não deixa aquela criança fazer todas as escolhas, né, que ela queira fazer, dado que ela ainda não tem a noção daquilo que é melhor para ela. Né? A partir do momento em que essa criança vai crescendo e vai ganhando responsabilidade, né, senso do que é o certo, do que é o errado, né, também vai compreendendo melhor aquilo que é prejudicial e aquilo que não é prejudicial, o pai vai deixando a criança fazer as suas próprias escolhas. E assim acontece com a gente, enquanto espíritos, no momento em que nós vamos então participar dessas escolhas. Enquanto nós não tivermos a condição para tal, a gente não participa desse processo de planejamento encarnatório. Isso só vai vir a acontecer em um momento em que a gente já tenha esse senso de responsabilidade e de entendimento daquilo que vai ser melhor para nós. E aí, então, o espírito vem, portanto, a poder participar deste planejamento. E, obviamente, que lá no plano espiritual, a percepção do espírito é muito diferente daquela que nós temos aqui durante a nossa encarnação. Então, lá no plano espiritual, a gente, né, tem a nossa visão ampliada, não está limitada pela matéria e pela visão que não nos permite ver os valores que realmente são importantes para o espírito. Né? E aí, lá no plano espiritual, compreendendo melhor o que realmente impacta na felicidade do espírito, né? Na sua própria felicidade, ele fala: poxa, eu quero desenvolver esses valores, eu quero resgatar essas minhas imperfeições do passado, essas minhas dívidas do passado, né? Através dessas provas. Porque isso me bloqueia o meu desenvolvimento, né? Isso está sendo um obstáculo para o meu avanço espiritual. Eu quero me livrar dessas imperfeições. Então eu preciso passar por determinadas provas. Então lá no plano espiritual, o espírito tem essa visão, né, mais clara. Ele não está preocupado com os insucessos materiais que são temporários aqui. Acontece que a gente encarna e o nosso corpo material, ainda necessário para nós, com esse grau de grosseria material, né, dado que nós somos espíritos ainda relativamente muito baixos ali na escala, muito inferiores na escala espiritual, nós ainda precisamos desse corpo grosseiro para nos impulsionar ao desenvolvimento da inteligência, dos valores morais, dos valores espirituais. Então, para nós, a gente acaba esquecendo estes acordos que foram feitos. Né? E aí a gente acaba se limitando, ou limitando a nossa visão mais uma vez, nessas questões
materiais. Né? Tem até uma parte aqui que eu separei aqui do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que fala sobre preparação das experiências. Né? E aqui o instrutor Alexandre ele fala uma coisa muito interessante para nós. Né? Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, ou seja, lá no plano espiritual, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas, logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Né? Então, isso não é algo distante de nós, é muito palpável. Né? Porque, como nós estamos vendo aqui, a matéria do nosso corpo físico é tão grosseira que ela impede o espírito de ver claramente tudo aquilo que, de fato, traz a felicidade para ele. Né? Como se ela obscurecesse, né? Como se colocasse um véu. E aí fica, né, o convite para a leitura também do trecho, do texto, né, Esquecimento do Passado, lá na obra O Evangelho no Espiritismo, no capítulo 5. E esse esquecimento do passado, ele é necessário para nós, de tal forma que se não fosse por esse esquecimento, a gente não progrediria. Né? A gente teria o nosso livre-arbítrio e as nossas relações seriam fortemente prejudicadas. Então, o que o espírito, nós aqui encarnados, temos que fazer, portanto, já que a gente esquece daquilo que a gente fez no planejamento? Né? É estudar as nossas próprias imperfeições, avaliar as situações que nos aparecem, né? Como a gente fala sempre aqui nas vicissitudes da vida, ou seja, os reveses da vida, as situações inesperadas, aquelas que nos tiram do eixo, né? Porque ela nos aparece para mostrar, para nos auxiliar, melhor dizendo, para nos auxiliar a enxergar as nossas próprias imperfeições, ao mesmo tempo que nos auxilia no progresso para o bem, né? Está lá na obra do Seu Inferno, né? As provações, as vicissitudes da vida servem para o espírito como um castigo temporário, né? Ou seja, no sentido do resgate daquilo que foi cometido no passado, bem como, né, para auxiliar nessa compreensão das suas imperfeições e de impulsioná-lo para o bem. Então, essas situações que nos acontecem aqui, espíritos que estamos encarnados, elas são extremamente necessárias para que a gente possa conseguir estudar a nós mesmos. Porque se não tivesse nada, se nada nos incomodasse, como que a gente ia, então, compreender as nossas mazelas, as nossas imperfeições? Como que a gente ia trabalhar elas? Né? Então, é importante a gente compreender que essas situações são necessárias. É o que Jesus, né, falou para Paulo, né? Não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, não lute contra aquilo que te impulsiona para frente. Então, lá no plano espiritual, como a visão está mais clara, né, o espírito entende aquilo que vai ser importante para que ele possa progredir e ele então escolhe as suas provas. Porque lá ele tem a visão não obscurecida. Ele sabe aquilo que realmente importa. E é aqui que ele esquece. Né? Então vamos ver o que eles falam aqui. O espírito escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. É o que nós acabamos de falar. Então, as vicissitudes da vida são, ao mesmo tempo, a expiação das faltas do passado e um meio para que o espírito consiga progredir, né, reconhecer suas imperfeições e progredir para o bem. Então é isso. É uma questão de visão. Para que a gente possa entender essa questão de escolha de provas que o espírito, né, adota para si durante o planejamento encarnatório, a gente tem que levar em consideração a visão que o espírito tem, que lá é diferente. Não porque o espírito, né, é diferente, não, é a mesma coisa. Só que lá a gente tem uma visão mais clara daquilo que nos traria felicidade. É aqui que a gente esquece. Por isso que nós temos que passar pelas nossas provações, os reveses da nossa vida, né, sempre compreendendo, né, resignados, que esta vontade de Deus que nos acontece serve para o nosso próprio bem. Né? Isso nos consola muito, esse entendimento consola muito. É esse entendimento que Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos. Então é importante a gente refletir sobre essas questões. Né? E ele continua aqui. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, né? Objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, olha só, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Olha, é muito importante essa questão, hein? Muito, muito, muito relevante. Porque aqui a gente pode se estudar. Né? Será que não? Será que a gente não pode avaliar a gente aqui? Né? Porque, olha só, uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Né? E muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, é muito importante a gente lembrar e avaliar a nossa existência, porque muitos de nós podemos nos ver aqui nessa resposta. E aí, por que esse estudo é importante? Porque ele nos mostra que aquilo que nós estamos passando tem uma ligação com aquilo que nós enxergamos antes de encarnar como sendo necessário para que a gente pudesse progredir espiritualmente. Então, será que a gente se deixou levar, né, por essas provações? Será que a gente, né, teve a nossa queda?
em contato com essas situações? Né? Será que, por exemplo, né, muitos decidem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício? É muito difícil, muito difícil. E é difícil de sustentar se o espírito não tem esses valores muito fortes dentro de si. Mas, como nós estávamos comentando, qual é o objetivo desse estudo? É de ver que a nossa existência aqui nos oferecem essas situações. E se, porventura, nós não conseguimos ter sucesso até então, porque nós nos entregamos a uma dessas situações aqui, nós temos ainda a possibilidade de redirecionar todo esse caminho. Então, se até agora eu não consegui, portanto que eu consiga a partir de agora, fazendo esse esforço. É uma prova, porque se eu conseguir sair bem, melhor o meu espírito vai encontrar a sua situação no plano espiritual. E além disso, ao fazer essas transformações, durante a própria existência, o espírito já consegue ver o efeito dessas mudanças em si mesmo durante a própria encarnação. E é importante de lutar. É importante reconhecer se a gente estava em erro. Né? Reconhecer se a gente estava em erro e, mais uma vez, o filho pródigo, reconhecer que a gente estava em erro e voltar. É isso que é importante. Né? Se a gente não estava em erro, que a gente continue no caminho correto, enfrentando as nossas situações da maneira mais adequada possível. Né? Como Jesus falou, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade e não derruba. Ou seja, ele nos disse, as tempestades elas vão vir, ou seja, as provações para todos nós aqui neste mundo de provas e expiações, elas vão existir porque elas têm como propósito impulsionar o espírito no seu progresso espiritual. Então, se a nossa existência, neste momento, talvez não apresente para nós situações de provação, em que nós vamos ter que exercer a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa coragem, a nossa fé, se é um momento de calmaria, talvez, a gente pode, então, ter ou a gente pode aguardar os momentos em que isso vai chegar. Não como maneira de nos fazer sofrer, né, ou de nos castigar de uma maneira, como nós comentamos anteriormente, de uma maneira arbitrária, não. Simplesmente com o propósito de nos fazer progredir, agariando valores para o espírito. E isso é importante de compreender, porque é o que Jesus falou. Na hora que vier as tempestades, a nossa casa, ou seja, o nosso templo interior, o nosso espírito, vai estar de pé, né, vai passar por aquela situação, entendendo, né, a importância, mas bem como tendo também a confiança em Deus. Isso é muito importante. Né? Na questão 265, ele fala assim: havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viver em um meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais. Né? O que ele está falando é, o seguinte: antes, né, falou assim, o espírito escolhe entrar em contato com essas situações. E aqui ele está falando assim, mas não tem espíritos que encarnam e pelas suas próprias imperfeições mesmo escolhem, por sua livre vontade, né, situações como essa, pela simpatia e pelo desejo de viverem nesse meio, né, que estão de acordo com seus gostos? E eles respondem assim: sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Né? A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Né? Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes arrecadou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Olha só, mais uma vez a gente falou da parábola, né, do filho pródigo, né, e não é isso. Quando o filho está lá junto com os porcos, né, os porcos estão sendo mais bem alimentados do que ele. Né? E ele fala assim, né, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, e seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então vejam, existe aqui, né, a própria vontade do Espírito, que guarda aqui uma relação com a consciência das faltas em que eles estiveram envolvidos. Então vejam que é muito interessante, né, porque é a gente, né, somos os espíritos que pelas nossas próprias escolhas seguem por caminhos tortuosos ou seguem pelo caminho correto, né? Como Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. E é exatamente isso. Né? A questão que o Espiritismo nos esclarece muito é que, por mais que a gente tenha escolhido esse caminho tortuoso, existe sempre a reparação. Existe sempre uma nova oportunidade, existe sempre a misericórdia e a justiça divina nos auxiliando. E é a gente mesmo, nós mesmos, né, os responsáveis por talhar este progresso, este caminho. Né? Então somos nós mesmos os responsáveis pelas situações em que nós nos encontramos hoje. Não existe injustiça. Deus é justo, infinitamente justo e bom. Então as situações em que nós nos encontramos são 100% justas, de acordo com aquilo que nós precisamos passar e de acordo com aquilo que nós necessitamos para que a gente possa ter a consciência do nosso próprio ser espiritual e do progresso que nós precisamos realizar em nós. Isso é muito importante. Né? Lá no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que estudar ele sempre, porque ele fala, né, da justiça das aflições. Né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurados os aflitos. Né? Começa com a justiça das aflições, falando da justiça de Deus.
E aí, né, ele nos traz a ideia de nós mesmos, de fazermos uma análise das situações em que nós nos encontramos e avaliar o seguinte: a causa da situação em que eu me encontro, será que ela não está nessa minha existência? Será que eu não fiz algo que me levou a essa situação? Será que não foi o meu orgulho, o meu egoísmo que, né, quando eu fiz as minhas escolhas, não resultaram nessa situação em que eu me encontro? E é isso, né? Essa é a causa atual das vicissitudes, né, das aflições da vida. Mas a gente faz um exame sincero, a gente não entende, não compreende, mas não existe razão para isso. Então, a causa está nas vidas passadas, porque Deus é infinitamente justo e bom. Mas aqui a gente está vendo, né, que o espírito chega em uma situação que ele vai ter um momento para ganhar a consciência daquilo em que ele se encontrou. Então, por exemplo, esses dessa questão, né, que escolheram contato, aliás, escolheram um contato com vício pela sua própria simpatia e pelo desejo de vivenciarem esses gostos, né, vai chegar o momento em que, cedo ou tarde, ele vai sentir as consequências dessas ações em que ele buscou. Né? É isso que está dizendo aqui. Ele vai ter a consciência das deploráveis consequências, né, dos atos que ele teve. Né? Isso é importante. Por isso que ele colocou aqui em cima. A prova vem por si mesma e eles sofrem, e eles a sofrem mais demoradamente. Porque existe um período até que ele guarde, ou que ele tenha consciência da situação em que ele se encontra. Por isso o sofrimento. O sofrimento vem até que ele caia em si. Né? E aí, caindo em si, tendo a consciência dos atos que ele mesmo teve, ele consegue, portanto, né, arrepender. Nesse seu arrependimento, ele altera os seus desejos, as suas opções, o seu caminho. Ele altera aquilo que ele está buscando para si. Ele continua sofrendo, né, porque ainda as consequências dos atos permanecem, mas chega um ponto em que ele tem a oportunidade da reparação. E essa reparação pode ser feita através da prática do bem, através da caridade. Né? Por isso que a gente fala, né, aqui, né, fora da caridade não há salvação, porque ela nos permite o resgate dessas questões do passado. Né? E aí o espírito ele consegue se desvencilhar dessas impurezas que o prendem e que impedem o seu progresso espiritual. Né? Então é muito interessante refletir sobre a questão. E aí na questão 266, né, essa é a nossa última questão, porque aqui embaixo a gente vai ler um pouquinho do texto, né, que o Kardec nos traz. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E aí vem aquilo tudo que nós comentamos, né? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Por quê, né? Logo que este desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É o que a gente estava falando no começo, né? A visão do espírito muda. Lá ele sai dessa ilusão em que nós nos encontramos agora. Então, ele vai escolher as provas que são, né, adequadas, né? Que ele falou aqui, né? Ele escolhe as provas de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem a expiar estas e a progredir mais depressa. Então lá a visão do espírito muda. Ele não vai escolher, portanto, as provas menos dolorosas. É interessante pensar nisso aqui. Realmente, essa parte do livro dos espíritos nos merece total atenção. Né? E aí o Kardec traz aqui as explicações através de um texto que ele mesmo fez. Né? Vamos ler aqui. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas aqui do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros, ou seja, disso aqui que nós estamos vivenciando aqui na matéria agora, com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então a gente vê que é uma questão de visão, de ponto de vista espiritual e ponto de vista limitado aqui no plano material. Assim, pois, o espírito pode escolher a prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, ou seja, eles veem a meta, né? Ou seja, onde eles querem chegar, bem diferente, divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, se submetem voluntariamente, ou seja, através da sua própria vontade, a todas as vicissitudes da vida corpórea, né? Os reveses da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto, mais rapidamente, né? Ou seja, ele lá no plano espiritual ele enxerga aquilo que é necessário para que ele possa evoluir mais rapidamente, porque é essa evolução que vai trazer para ele paz e felicidade, e é isso que ele quer. Continuando. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave.
não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras, né? A gente está no mundo de provas e expiações, né? Fizemos aqui no nosso canal alguns estudos sobre, né, o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que trata do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da progressão dos mundos e dos diferentes mundos que servem de abrigo para os espíritos nos seus diferentes graus evolutivos, né? Cada mundo oferecendo para aqueles espíritos o necessário e o apropriado aos propósitos de evolução daquela humanidade espiritual associada àquele mundo. E aqui, então, na Terra, nós estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, temos que resgatar e, ao mesmo tempo, passar por situações que nos vão fazer progredir. Por isso, né, uma vida, né, com bastante amarguras. Ele continua aqui, né? Ele o percebe e, precisamente, para chegar a fruí-la, né, aproveitá-la, né, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Aqui está falando do mundo, né? Na nossa existência, a gente não vê todos os dias exemplos de pessoas que escolhem passar por determinadas situações? Olha só. O que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se esforce para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, e fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem, né? A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, né? Aqui ele está falando assim, que esses são os valores a serem alcançados, né, ou buscados. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é simplesmente nos trazendo aqui exemplos de pessoas, né, homens e mulheres, aqui ele coloca homens, mas para se referir à população em geral, né, ou ao indivíduo de maneira geral, que faz escolhas durante a sua existência em busca de alcançar algo que ele escolheu para si. Mas não que isso aqui, né, que ele está falando, seja aquilo que nós devemos procurar. Simplesmente exemplos para que a gente possa avaliar esta mesma, ou fazer uma mesma analogia, né? E aqui ele continua. E os concursos? Não são também todas provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam, com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Né? Quem vai fazer concurso vai ter que ficar lá estudando, passa dias estudando um determinado assunto, vai passar pelas provas, vai ter que apresentar os seus trabalhos, né? Fazer uma aula, talvez, se for para um cargo de professor, né? Apresentar as suas propostas de ensino. E isso tudo exige dele energia, né? Ele vai ter que trabalhar muitas vezes fora do horário de trabalho, né? Nas horas extras ali. Então, são provações que ele mesmo se impõe com o objetivo de avançar na carreira que ele escolheu. Então, mais um exemplo, né? Então ele coloca assim, né? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que conduza à felicidade eterna? Isso é muito importante. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Né? E aqui ele continua. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar o quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Né? Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha, né? Acho que é na base da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Né? Então é assim, né? Imagina a gente na base da montanha e no cume da montanha, no pico da montanha. Né? As visões são diferentes. Mais uma vez, é uma analogia que ele está fazendo, né? Fazendo um exemplo que a gente possa compreender. As visões são diferentes. E ele está fazendo uma comparação com a visão espiritual como sendo aquela do homem lá no alto da montanha, que enxerga muito mais além e que enxerga realmente tudo aquilo que é de fato importante. O espírito, né, enxerga tudo aquilo que é importante para o seu progresso espiritual. Né? E ele faz a comparação do homem que está na base da montanha como nós aqui enquanto encarnados, que temos a nossa visão muito limitada. Né? Então é isso que ele está fazendo. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Né? Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Né? Na vida corporal, e aqui, inclusive, eu deixo aqui a sugestão para a leitura do capítulo 12 do Missionários da Luz. Né? Capítulo 12 é esse aqui, ó. Preparação de experiências. Fala exatamente disso, né? da escolha das provas. E da preparação também. Né? Na vida corporal, não se nos fornece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada nos facilitar o caminho da vida? Se numa, o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte.
Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então, para o espírito, ele enxerga, lá no plano espiritual, ele enxerga a vida corpórea como uma curta passagem, como se fosse um dia de trabalho para nós aqui. Então ele vê que aquilo ali é curto, é temporário. Então ele sabe que se ele passar bem por aquele dia de trabalho, ele vai conseguir melhorar a sua posição enquanto espírito, ou seja, ele vai ter mais felicidade, mais paz dentro de si. Ele vai progredir e se livrar das impurezas que ele traz dentro de si que impedem a sua evolução espiritual. Então ele sabe que aquilo que é necessário para ele. E ele vê a vida corpórea como sendo muito rápida, um período muito breve. Então, por isso ele vem a escolher provas que muitas vezes são duras, que são ásperas, né, que são ali, de fato, a exigir muito dele durante a existência corpórea. Mas aquilo que nós estávamos comentando, quando chega aqui no corpo físico, né, a nossa visão ela como fala, obscurecida, e aí a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Então, né, para nós aqui acaba sendo, por uma questão de ponto de vista diferente, né, algo que é muito penoso. Mas é isso que esse texto nos está chamando a atenção. Para que quando nós estivermos passando pelas nossas provações, e os nossos olhares, né, que a nossa percepção volte para aquela da vida espiritual, que é a verdadeira vida, né, que é a vida do espírito imortal, e ali realmente todas essas situações vão ser para ele um meio para que ele possa progredir mais rapidamente e alcançar essa paz, essa felicidade dentro de si. Né? Então é isso, meus amigos. Né? Vamos terminar por aqui hoje. Fizemos aqui algumas poucas questões, mas é isso. Acho que vale a pena da gente ir, né, refletindo, trabalhando aos poucos, porque são questões muito profundas, né? Não tem como a gente simplesmente ler e não fazer uma reflexão. Então espero que tenha sido, né, proveitoso para os nossos amigos. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade. E agradecemos também aos nossos amigos, né, do plano espiritual que nos inspiram. Os nossos amigos aqui, os seus amigos aí, porque nós todos estamos sempre acompanhados, né? E os nossos amigos do plano espiritual sempre aguardam pelos momentos em que nós vamos elevar os nossos pensamentos para que eles, né, tenham a possibilidade de nos inspirar em boas ideias, boas resoluções, para que eles nos encorajem nas nossas provações, nas nossas dificuldades, né, nos nossos desafios, nos inspirando fé, confiança, coragem, sempre confiança em Deus, porque Ele, de fato, sabe muito mais do que nós. Então, que a gente confie nele, na sua sabedoria, fazendo a parte que nos compete. Né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.